Ok, meus irmãos, boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui na nossa aula com o Edson, tá? Bibliologia. Essa aqui é a nossa terceira aula, tá ok? Nossa terceira aula. Então, sejam bem-vindos, tá? Vou passar aí para o Edson. O Edson pode orar ou pedir para alguém orar. E ficar à vontade aí, tá, Edson? Pode assumir aí, Edson. Tá bom. Falaram que a voz do Benedito é bem bonita, a voz de radialista, voz como de muitas águas. Vou pedir para ele orar para a gente aí, para nós, uma aula edificante, que cada dia mais nós possamos estar maravilhados com a palavra de Deus, né? E que cada vez que nós contemplamos a palavra de Deus, que Deus possa estar transformando a nossa vida, não só nessa vida presente, mas também na vida eterna, na vida do porvir. Pode orar aí, Benedito? Sim, senhor. Vamos lá. Senhor, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, de trabalho, daqueles irmãos que têm os seus empregos, Pai amado. Obrigado por estarmos agora todos juntos para estudarmos, Pai amado, e como nós falamos no começo, que o conhecimento é como uma estrada longa, Pai, e que a gente possa a cada dia nos dedicar a vir a aprender mais de Ti, Pai. E hoje, nessa noite, que vamos estudar sobre a Bíblia, possamos ser gratos ao Senhor, porque o Senhor se mostrou para nós, através da Tua palavra, Senhor Deus, e que nós possamos nela meditar. E te pedimos, Pai, que abra nosso entendimento para aquilo que o Senhor quer hoje aqui para nós, Pai. Obrigado pelos irmãos, pelo pastor Edson, que vai nos dar essa aula, e que o Teu Santo Espírito nos ajude a compreender, Pai. Possamos compreender, praticar e passar para outras pessoas também, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Muito bem, queria agradecer por aqueles, recebi mais 3 tarefas hoje, de pouquinho em pouquinho, não esquente com isso, de entregar a sua tarefa, você tem até a 10ª aula. A última aula vai ser dia 18 de dezembro. Então, você tem até 2 domingos antes, ou 1 domingo antes, para entregar a tarefa. A tarefa é ler os 3 capítulos do livro Como Obter o Máximo da Palavra de Deus. São 3 capítulos lá, não me lembro direito do capítulo, acho que capítulo 2, 3 e 15, ou 2, 5 e 15. São 3 capítulos. Alguns perguntaram se pode, eu gostei muito também, que se pode mandar a tarefa em áudio. Os que já escreveram, puxa, por que não falou antes? Alguns tiveram a ideia de mandar em áudio, e eu gostei também, é melhor escutar, ficar lendo, às vezes alguns escrevem no WhatsApp, às vezes o WhatsApp corrige, parece que ele tem vida própria, a gente escreve uma coisa, ele muda por conta dele, aí complica às vezes para entender o que está escrito. Então, a pessoa falando é bem mais simplesinho, dá para entender melhor. Então, quem quiser mandar em áudio, vou repetir de novo a tarefa, você vai ler aqueles 3 capítulos e vai dizer ou 2 coisas que você aprendeu ou 2 coisas que você gostou. A coisa que você gostou, você vai, eu gostei disso. É porque você já sabia e foi bom rever de novo lá, né? Então, você aprendeu. Se tem alguma coisa também que você queira conversar, que você não concordou, pastor, poxa, não concordo com isso aqui. A minha metodologia de ensino não é ditatorial, né? Que a gente vai impor para você concordar com tudo aquilo que nós estamos falando e ensinando nessa classe. Eu, particularmente, gostaria que você entendesse o que é que está colocando. Então, a gente está colocando aqui
alguns conceitos, alguns princípios, com respeito à palavra de Deus. Se você consegue entender, para mim, é o meu objetivo que você entenda. De concordar, aí já é outra coisa. Pastor, não concorda. Não precisa concordar. Quero saber se você entende. Não, entendi. O senhor quer dizer isso, isso, isso. É isso aqui que você está explicando. E entendi, mas não estou de acordo. Então, tudo bem. Aí já é trabalho do Espírito Santo, né? Nosso trabalho aqui também guiado pelo Espírito Santo é levar você a entender, né? Que Deus possa estar transformando a nossa vida. Agradeço aí pelas tarefas. Eu tenho aprendido muito, tenho sido muito motivado e tenho visto, né, que a gente já tem alcançado parte do nosso objetivo da aula, que é realmente amar e a palavra de Deus. Então, não está sendo tarefa difícil, porque já pegamos uma classe de alunos que realmente amam a palavra de Deus. Quando lê a palavra de Deus, se maravilham, né, na palavra de Deus. E algumas perguntas, alguns questionamentos da tarefa lá têm servido também para mim a aguçar um pouco mais meu pensamento, né? Então, até aqui, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que não entendeu ou ficou complicado? Ah, eu gostaria de esclarecer algo. Tem um erro que ficou, já vem dos cursos, eu fui refazer a apostila, esqueci de corrigir esses erros. Com respeito às teorias sobre a inspiração das escrituras, foi colocado lá de A a F, né? São teorias falsas sobre a inspiração das escrituras. Só que a última não é falsa. De ver, você corrige aí, você pode colocar acima da teoria F, teoria verdadeira. Bom, a teoria que a Igreja dos Irmãos, podemos dizer assim, considera como verdadeira, né? Acho que a Igreja também reformada, ela vai também por esse mesmo caminho, né? Considera essa teoria verdadeira, que é a F. Nós cremos na inspiração verbal. Significa verbal, que Deus inspirou cada palavra que Deus colocou lá, é exatamente o que ele queria comunicar, palavra por palavra. Jesus ainda falou que, não só traduzindo para o nosso idioma, né? Cada tio, cada Y, cada pontinho que aparece lá, realmente foi vontade de Deus, é aquilo que ele queria comunicar. E plenária, então a inspiração da palavra de Deus é verbal, cada palavra, cada pontinho, e a total, tudo que está lá nas escrituras. Hoje nós vamos estar olhando um pouco mais como é que chegamos à conclusão daquilo que temos as escrituras. Na próxima aula, a gente vai ver como a Bíblia chegou até nós, a gente vai demorar um pouquinho mais, vou esperar interagir com vocês para ver como vocês estão entendendo. Tanto aqui no cano das escrituras, talvez alguns, Benedito, por exemplo, já era para estar dando aula, já, né? De tanto que ele tem assistido a aula de teologia, né? De bibliologia. Então, a gente vai falar do cano das escrituras. É um grupo muito grande, alguns vão entender algumas coisas que alguns já vem pensando, já vem discutindo sobre aquele assunto, já estão mais adiantados em algumas coisas, né? Outros talvez seja a primeira vez, e a gente tem que entender que aqueles que são a primeira vez têm coisas que ainda não entendem. Então, por favor, vamos priorizar aqueles que estão entrando no assunto pela primeira vez. Fique à vontade para fazer pergunta. Se não der para fazer pergunta aqui, online, escrevam para mim no privado, no Zap. Se quiser também lançar a pergunta para o grupo lá no grupo do ITG, para os outros também se beneficiarem da sua pergunta, pode estar lançando a sua pergunta. A ideia é que a gente possa entender algumas coisas
Claro que a apostila vai ficar como material, você não precisa aprender tudo. Como eu já falei, a ideia é que a apostila fique de material de consulta. Vamos aqui, deixa eu ver. Nós vamos passar para a apostila aqui. Vou compartilhar aqui a tela. Todos aí, a gente parou nessa parte aqui. A gente vai começar a ver a diferença entre a revelação, inspiração e iluminação. Nós já estamos vendo, já falamos sobre as teorias falsas e a verdadeira, sobre a teoria da inspiração. Nós falamos também sobre a diferença entre declarações e registro de declarações. Alguns falam que a Bíblia contém mentira, mas, na verdade, a Bíblia não fala mentira, né? A Bíblia, ela registra alguns fatos, né, de algumas pessoas que mentiram. Isso não significa que não seja verdade que eles mentiram. A gente viu alguns exemplos aqui e citou alguns outros. Hoje nós vamos estar terminando esse assunto da diferença entre revelação, inspiração e iluminação. A iluminação, a palavra significa fazer brilhar, trazer luz, né? Nós somos inspirados, não somos inspirados simplesmente porque não recebemos a revelação. Mas nós hoje, quando lemos as Escrituras, nós somos iluminados para entender aquilo que Deus revelou para os seus apóstolos e profetas. Eles deixaram registrado, eles foram, que usa essa palavra, né, inspirado, mas naquele sentido, né, que nós vimos, né? Na realidade, a Bíblia usa a palavra para eles, que eles foram movidos, eles foram, até outra palavra que a gente leu no Antigo Testamento, eles foram, literalmente a palavra significa carregado, eles foram levados por Deus a escrever o que Deus queria, né? Nós somos iluminados para conhecer a palavra de Deus. Efésios 1:18 explica um pouco melhor isso, né? Eu vou pedir agora o Márcio ler esse versículo para a gente, né? Espero que você tenha já preenchido na sua apostila aí, esse espaço vazio. Oro também para que os olhos dos vossos corações de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou e as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Exatamente. Um pouco diferente aí a tradução, né? Que diz aqui, ele orou para que os nossos olhos, no caso da igreja nossa, mas a gente se inclui, né? Mas a gente está falando para a igreja de Éfeso, falou que orou para os olhos deles, os olhos do coração, né? Para ser iluminados, para quê? Para eles entenderem, para saber qual é a esperança do seu chamamento, ou seja, qual é o propósito do qual Deus chamou. Vocês vão entender que no contexto de Efésios, capítulo 1, Deus está falando da predestinação, né? Da eleição, eleitos. E se você for, por experiência própria, levar, às vezes, até para muitos crentes, esse assunto da eleição vai dar confusão. Um tema que tem muito na Bíblia, alguns líderes, alguns pastores até têm declarado publicamente que esse assunto não deve ser pregado, porque só traz confusão. Mas se está lá na Bíblia, eleito segundo a presença de Deus Pai Todo-Poderoso, e assim vários versículos, Tessalonicenses e outros, 1 Pedro, tudo falando, tem vários textos falando de eleição, não se fala de eleição, por quê? Porque as pessoas não entendem esse assunto e dá confusão. Paulo mesmo, ao pregar sobre esse assunto, ele, com muita humildade, com muito temor, quando ele pregou, ele não pregou na carne, ele não recorreu ao recurso da sua inteligência para poder
está falando de um assunto. Ele sempre vai parar, ele fala da eleição, depois ele vai falar do assunto também da igreja, que muitos se acham espertos em igreja, escreve livros, mas Paulo escreveu um livro pequeno, que é o livro de Efésios, mas também teve esse cuidado de orar para quê? A revelação que ele recebeu, ele orou para que aqueles que fossem ler aquela carta, no qual ele tratava esse assunto da eleição da igreja, para quê? Para Deus iluminar os olhos do coração. A iluminação é para os crentes, para que os crentes descubram as grandes verdades reveladas por Deus na sua palavra e a aplicação para as suas vidas. Através da iluminação é que o Espírito Santo concede aos cristãos a capacidade intelectual de compreender o que foi inspirado ou revelado nas Escrituras. Então, vamos entender. Eu vou pedir a alguém, o Benedito, vou pedir para o Benedito abrir a Bíblia dele. Eu não tenho aqui, mas depois a gente vai ver parte dele. 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 10 até o 15. Benedito, está online aí? Sim, senhor, estou por aqui. Se for o Benedito Furtado, sou eu, estou aqui. Isso. É do 10 até o 15? Isso. 1 Coríntios 2, do 10 até o 15, diz assim: Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Amém. Amém. Então, vamos tentar aqui ver esse processo de revelação, inspiração e iluminação. Então, Deus, o que ele fez? Olha só o texto aqui. Paulo falou que nola revelou. De quem que ele está falando? Em outras palavras, uma linguagem mais atual, Paulo estaria dizendo: Deus nos revelou pelo Espírito Santo, Deus colocou, revelou na mente do apóstolo Paulo e guiou ele, né? Revelou ele. Para ele, né? 2 Coríntios 2, 10. O que é isso aqui? Isso aqui é a revelação. Ele nos revelou para nós. Você pode pegar fora de contexto, olha, ele nos revela, ele nos revelou, nos revela até hoje. Mas quando Paulo fala lá em Efésios, Efésios, é o 1 Coríntios capítulo 2, né, que a igreja está fundada sobre o alicerce dos apóstolos e profetas. Está dando essa ideia que Deus revelou, mas não estou falando revelou para todos os crentes, está se colocando nessa categoria de apóstolos e profetas, que Deus revelou a palavra de Deus para os apóstolos e profetas pelo Espírito. E o versículo 13, que diz também assim, disso também falamos. Aí Deus revelou para eles e eles falaram. Mas na frente a gente vai estudar como a Bíblia chegou até nós, que de um princípio os apóstolos comunicaram a palavra de Deus de uma forma oral. Eles andavam falando, dando testemunho
daquilo que Jesus tinha passado para eles, né? O Espírito Santo ajudava, lembrando tudinho aquilo que Deus tinha falado para eles. Quando eles começaram a dizer, pessoal, os apóstolos estão morrendo e agora o que é que a gente vai fazer? Foi quando eles começaram a passar essa palavra revelada para ser não só uma palavra falada, para chegar a ser uma palavra escrita, né? Começaram a escrever, a publicar a palavra de Deus, né? E isso nós chamamos de inspiração, que é conhecido tecnicamente de inspiração, né? Foi revelado para eles e eles falaram e escreveram as escrituras. Esse é o processo de Deus revelar para a mente deles e usar eles de uma forma que aquilo que eles escreveram é exatamente a palavra de Deus. Agora, o que é iluminação? Olha só. A palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente para nós. Quando vamos ler as escrituras, já não recebemos revelação. Não é Deus falando conosco. Deus fala conosco, claro, mas não é Deus revelando coisas novas para nós, né? Como revelou para os seus apóstolos, para os seus profetas. É Deus falando conosco por aquilo que já foi revelado pelos apóstolos e que eles registraram por meio da inspiração. Isso aqui é a iluminação, né? Iluminação. Então, ilumina a mente para que possa entender as Escrituras. Porém, o homem espiritual julga. O que é julga? Vou julgar. Tu, Benedito, está errado. O Márcio está errado. O Silvano está errado. Alguma gente pensa nesse sentido de julgar. Julgar aqui tem um sentido de entender. O homem espiritual, ele entende todas as coisas. Seria uma melhor tradução. Quando a gente vai julgar as coisas, tem que estar analisando aquela coisa e entendendo, não é condenando. Esse julgar aqui não é sinônimo de condenar, é sinônimo de entender, né? Então, o homem espiritual, ele entende todas as coisas por meio da iluminação. Tá, agora, vamos dar uma pausinha aqui como é que se diz, na compartilhamento da tela, que eu queria um feedback aqui, um retorno de vocês para ver como vocês entenderam isso, se chegaram a entender. Pode até não concordar, como a gente falou, né, no começo. Não concordo, mas já tinham visto isso. Talvez eu não expliquei direito, alguém pode explicar um pouquinho melhor, com as suas próprias palavras. Vamos dar oportunidade para 2 ou 3 pessoas falarem como entenderam esse aspecto da revelação, inspiração e iluminação. Bom, Leonardo falando. Leonardo. Bom, eu entendi que naquela época Deus entendeu, ou Deus revelou, ele deu a sua palavra como assim, dentro da mente dos profetas, né, dos discípulos, dos apóstolos, né, para que eles soubessem o que falar. Essa é a revelação que eu entendi que o senhor explicou aí. E a inspiração é a revelação que Deus deu e inspirou eles usando a vida deles, né, a cultura e o seu meio para escrever as escrituras, né, os livros, as cartas. A inspiração que eu entendi é que toda vez que a gente lê, Deus está falando conosco, né? E Ele nos dá esse entendimento do que Ele quer de cada um de nós, né? Conforme a medida, né? Eu acho que é isso, né? Muito bem. Você acha que Deus ainda está
inspirando as pessoas para receber a palavra de Deus e comunicar às outras pessoas? Eu não acredito nisso. Eu acredito apenas na iluminação hoje. Muito bem. Não só que só acredita, mas parece que entendeu também o que a gente queria comunicar, né? Eu acredito que temos profetas. Os profetas são os pregadores da palavra de Deus. Quando você prega, de uma forma ou outra, você está profetizando, né? Você está comunicando aquilo que Deus falou com você. Só que Deus não está falando conosco mais através de revelação e não está movendo nós pelo Espírito Santo como moveu os apóstolos e os profetas para registrarem as Escrituras. Hoje nós somos iluminados quando estudamos a palavra de Deus. Deus fala as nossas vidas, Deus transforma as nossas vidas e muitas vezes temos esse compromisso também de comunicar aquilo que Deus tem nos falado, nos tocado, mas hoje por meio veja bem, a palavra correta, né, a técnica correta que se usa é iluminação. Através da iluminação, quando somos iluminados os olhos do nosso coração para entender a palavra de Deus, podemos entender, ser transformado e também transmitir aquela palavra para outras pessoas. Algum outro que eu gostei muito aí do Leonardo? Tem alguma outra forma de explicar? Algum aspecto também você Pastor, entendeu? eu queria fazer uma pergunta em cima disso. Eu costumo falar, e aí eu queria saber se está certo ou errado, né? A revelação que Deus me dá hoje, né? Deus me deu uma revelação, né? Eu tenho uma dúvida e Deus me revela aquilo ali através das Escrituras, né? Eu chegar a compreender algo, né? Ou, por exemplo, eu estou com alguma dúvida na minha vida, fazer isso é certo ou errado? Em algum momento eu estou lendo ali um livro, uma passagem, né? E ali Deus me revela que aquilo que eu tinha dúvida é errado eu fazer, ou está certo eu fazer. Então eu costumo dizer que Deus me revelou ali. Está certo eu pensar dessa forma? Olha, o que eu posso dizer assim, não precisa corrigir isso no sentido de que o pensamento está perfeito, está certo. Mas quando nós trabalhamos com os termos técnicos do que significa, você fala, Deus me revelou isso, que Deus mostrou algo novo. Deus não mostrou algo novo, é algo antigo que está lá, que já foi revelado vários tempos atrás, que o termo técnico, o termo certo, né? Nós vimos lá que é iluminação, Deus iluminou. Claro que a gente não vai ser chato, não, está errado esse termo, a gente entende, também no aspecto de a gente usar de uma forma nos apropriar da linguagem, da língua portuguesa, que revelar significa mostrar algo que estava encoberto. Quando nesse termo técnico, alguma coisa, o mundo, a igreja, o povo de Deus não sabia, isso foi revelado para os apóstolos e foi registrado, isso está revelado, né? Mas, por outro lado, nós podemos também entender coisas que já estão reveladas, que está lá, que já foram revelados, está lá para todos. Nós somos iluminados de certa forma. Na língua portuguesa, não está errado dizer, olha, já foi revelado para todo mundo, está revelado na Bíblia, mas para mim agora senti que foi aberto meus olhos, foi revelado. Isso é uma questão, você precisa entender, técnica, que pode ser que alguns chegam até a confundir essa questão da revelação, por isso alguns se levantam na igreja, no púlpito e falam, assim diz o Senhor está falando por meio de mim. Essa é outra história, Deus não está trabalhando mais dessa forma. Não sei se eu respondi, que a ideia que o Leonardo falou está perfeita, está certa. A gente tem que ter o cuidado quando a pessoa expressa a ideia certa, tudo bem.
mas às vezes a pessoa pode confundir e levar para o outro lado, né? De que Deus tem falado, Deus tem revelado, Deus me revelou que você está com espírito de adultério, e eu sei que tem acontecido muito, né? Eu sei porque Deus me revelou, né? Essa é outra coisa que pode ser até perigoso tanto para a igreja, para a comunhão, até mesmo para a obra de Deus, né? Pode ser um desserviço para a obra de Deus, né? Quando eu falo de serviço, tem uma expressão que Paulo usou lá em 1 Tessalonicenses, né? Que ele orou ele ora muito, ele gostava muito da igreja lá de Tessalonicenses, e ele orou, e ele falou que ele orava para Satanás, eu não sei, não lembro exatamente as palavras, para Satanás não estragar o trabalho que ele tinha tido lá entre os Tessalonicenses. Às vezes, é uma má expressão, o entendimento está certo, mas de repente outro vai receber de uma forma diferente, né? Não sei se eu expliquei ou confundi mais o Leonardo. Ed, Foi? Não, é o Sabá. foi. Leonardo, de novo. Não, para mim está tudo certo, né? A questão da revelação, assim, não é expressar para as outras pessoas, é só um entendimento pessoal. Só. Mas eu entendi tudo que o senhor falou. Obrigado, viu, pela resposta. Tá bom. Sabá agora. Pastor Edson, Diga-me. eu vou ler uma coisa aqui de uma frase aqui que uma carta colocou. Uhum. Eu achei legal, sabe? Uhum. É assim, a iluminação não significa que nós conhecemos todas as coisas. Né? Isso está em Deuteronômio 29, né? Uhum. Tem coisas que nós não conhecemos, né? Que Deus não revelou na sua palavra. Né? Aí vai. E não precisamos de mestres. Né? Quer dizer, iluminar não quer dizer que nós não precisamos de mestres. Está em Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 12, né? Fala sobre Deus colocou o mestre lá. Mestre, né? Essas coisas, né? E o 12 fala sobre que ele escreveu, é tudo para aproveitamento nosso, né? Isso. E também ele fala o que o entendimento não precisamos de mestres, né? Ou que o entendimento não exige trabalho árduo, né? Quer dizer, quando nós compreendemos a palavra, não quer dizer que nós não vamos ir a fundo na palavra também, né? Só porque somos iluminados, né? Não quer dizer que vamos deixar parcialmente, temos que ir a fundo, né? Na palavra. Por isso que eu entendi também, né? O fato de ser iluminado não significa que a gente vai sentar, orar e vai entender exato. tudo. Precisa saber a Bíblia, precisa ler todo dia, precisa também sentar e meditar na palavra. Essa referência ele colocou em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, né? Entendeu? Que obreiro que se afadiga na palavra, né? Exato. Então, eu achei importante isso aí, por isso que eu li para a gente aqui isso aí, né? Isso é muito importante, né? Não quer saber que sabe tudo, né? E também não precisamos de mestre, né? E também não quer dizer que não vamos trabalhar árduo, né? na palavra, porque isso é importante, né? A gente está sempre buscando, né? A palavra a fundo, né? Vai estar estudando, vai estar investigando, vai estar meditando e vai estar colocando em prática também, né? Exato. Pastor Ed? Opa. Oi, Benedito. Deixa logo aí o irmão Nonato falar, depois eu falo, tá? Bom, pastor, amigos, irmãos, o que eu entendi por iluminação, ela nos é concedida pela ação do Espírito Santo em nossa vida, né? Para nos capacitar e discernir, quer dizer, enxergar, né, de forma iluminada as coisas de Deus, né? Então, a iluminação é
é examinar racionalmente, né, a palavra do Senhor. E como diz bem em 1 Coríntios 2,14, que diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito Santo, porque lhes são loucura. Assim, não. Ela se diz, vou ler de novo. Ora, o 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Pronto. Exatamente. A iluminação é realmente algo de ação do Espírito Santo em nossa vida. Verdade. Obrigado. O Benedito, vai por último. O Benedito. Pastor, eu tenho aqui uma... a questão aqui por exemplo, da revelação, né? O livro de Gênesis, quem escreveu foi Moisés, né? Isso. Aí ele não existia ainda, não é isso? Aí, nesse caso, Deus ele revelou para ele, né? Para ele poder escrever. Aí eu pergunto se ele foi também, além de Deus assim de revelar para ele, se também inspirou, né? Tá, peraí. Aí Números, por exemplo, Números ele já viveu, né? O Moisés estava lá. Aí ele só foi inspirado ou também foi revelado e inspirado? Todo o processo é sempre o mesmo, com coisas novas, como a criação do universo, que ninguém sabe como foi, e a gente sabe porque Deus colocou na mente de Moisés a ideia e também guiou ele para transmitir para nós por meio das Escrituras. O mesmo processo acontece com as coisas que chegou até ver, como Lucas, diz que ele investigou várias coisas de acontecimento. Deus, aí nesse caso, não usou a questão de colocar, ele colocou na mente de Lucas de outra forma. Usando a investigação que Lucas fez, aí colocou na mente dele todo, guiou ele, deu a sabedoria, capacitou ele para fazer uma boa investigação, e na hora que ele for escrever também guiou ele para que escrevesse exatamente a palavra de Deus. Tem esse aspecto que Deus revela de forma sobrenatural, falando na mente da pessoa, conversando com a pessoa, né? Passando as ideias para a pessoa, e depois guia como ela vai escrever aquela coisa, vai registrar aquilo que Deus revelou para ela. Deus também trabalha nesse processo, guiando a pessoa para que o que ela escreva seja a palavra de Deus. Tanto Deus conversando, falando com Moisés, falando para ele, como com Lucas, guiando ele para fazer a investigação. Por isso que eu creio também que Moisés foi desses dois tipos. Ele recebeu a revelação por meio de conversa, por meio de Deus falando com ele, lá no Monte Sinai, mas também escreveu através de conhecimento, através de investigação, através de contar a história do que estava acontecendo, dos seus conhecimentos que ele adquiriu durante a vida, e ao escrever a palavra de Deus, ele foi guiado também, foi movido por Deus, como diz 2 Pedro 1,20, que foi movido, né, para escrever as Escrituras, para ser exatamente a palavra de Deus, não a palavra de Moisés, nem a palavra de Lucas. Tem várias formas, né? Eu acho que a gente já passou um pouquinho, foi dado por meio de revelação, por meio de investigação, por meio de informação, por meio de vivência, né? Você respondeu aí para o Benedito. Positivo, ok. Obrigado. Oi, algum outro mais? Eu gostaria de falar, professor Edson, Tá bom. Alberto, pastor Alberto. Há uma confusão realmente em relação a isso, e agora a gente está sendo esclarecida através do estudo da bibliologia. É importante dizer que a revelação é Deus se dando a conhecer a si próprio, e ela foi concluída na Bíblia, né? Então, nós encontramos só a revelação na Bíblia.
porque é como se Deus se deu a conhecer, né? O seu caráter, o seu plano. E como você explicou aí muito bem, existem várias maneiras. Algumas vezes houve revelação, outras vezes foi a experiência, né? A pesquisa. E agora, né? Né? Quando nós vamos à Bíblia, a revelação que Deus nos deu, né? E a estudamos e buscamos encontrar orientações para as nossas vidas, conhecer mais Deus para nos relacionarmos com Ele, aí vem o processo da iluminação que o Nonato falou, né? Explicou aí muito bem o processo da iluminação. E o que o Leonardo falou, na realidade, é aquilo que a gente diz que Deus falou comigo através das Escrituras, né? Quer dizer, Deus me esclareceu. Então, é iluminação. Né? E Deus abriu meus olhos. Na língua inglesa, eles usam a palavra insight, que é uma luz para dentro, né? De dentro. Um brilho, brilhou uma luz aqui. Eu entendi, compreendi melhor. Então, realmente, o termo iluminação é um termo que é o termo coerente, claro, para falar que nós né, somos ajudados pelo Espírito Santo mediante o estudo, como você já explicou, né? O preguiçoso não vai ser iluminado, ele vai continuar na escuridão. Então, é isso. E o C.W. Taylor, lá na apostila, logo embaixo, ele fala de uma maneira bem legal, né? Que foi um missionário aqui no Brasil, Batista. A gente vai falar aqui agora. Deixa eu voltar lá para a apostila. A gente vai citar ele agora aqui. Né? Então, é bom dizer que, né, hoje, né, não existe mais revelação, né, não existe mais inspiração, só na forma, como você falou aí, na forma literária, poética, como o mundo entende. Né? Mas o Nonato já explicou que o ser humano ele não entende as coisas de maneira espiritual. Né? Na realidade, ele não entende as coisas espirituais. Né? E o que resta para nós aqui é a iluminação. Né? O processo desse entendimento que Deus nos dá mediante o Espírito Santo ao estudarmos sua palavra é a iluminação, e nunca a revelação e nem inspiração. Não somos mais inspirados, não somos inspirados, né? Só aquelas pessoas, né, a quem Deus se manifestou de forma soberana. E só somos iluminados. É isso aí. Exatamente. A irmã Marcolina também escreveu aqui, né? Se Deus estivesse revelando, tinha que ser colocado nas Escrituras. Né? Marcionila. É isso mesmo, né? E outra coisa, uma pessoa mais para falar. É isso. O Daniel de Barros. Olá, Daniel. Daniel de Ouro. Então, esse assunto aí sobre iluminação é um assunto, como o pastor falou aí, é meio complicado, mas não é tão difícil para nós que temos o Espírito de Deus, né? Porque se a gente for olhar isso aqui, em Hebreus capítulo 6, no versículo 4 está explicando isso aí, que a pessoa que tem o Espírito de Deus, ele é o iluminado, né? Iluminado não é qualquer pessoa, como ele falou, somente esses que Deus, eu creio que é os que Deus escolheu antes da fundação do mundo, né? Como ele fala em Efésios capítulo 1, versículo 4, né? Ele vai ser iluminado a partir do momento que ele for encontrado, né? Para ouvir a mensagem do Evangelho, porque a palavra diz que o creem pelo ouvir, né? Então, quando aquela pessoa ouvir, ele foi iluminado pelo Espírito de Deus, e a partir daquele momento, ele vai seguir o caminho. Ele diz lá que é impossível ele cair, porque ele foi iluminado por Deus, né? Ele foi encontrado por Deus. Iluminação não é tão difícil de saber, né? É verdade. A gente tem que entender também que algumas coisas a gente toma um tempo para entender. Alguns, talvez, não sei quantos daqui são mais novos na fé, ou às vezes a pessoa não é tão nova na fé, mas talvez não explorou tanto o assunto como alguns outros exploraram. E aí também a gente sabe que o aprendizado é um processo, né?
Então, alguns podem estar mais adiantados no processo. Então, aqueles que talvez ficaram calados, talvez não entenderam, não ficar tímido aí, dizendo, puxa, não entendi. Claro que essas coisas a gente vai... É um processo que a gente vai cada dia mais entendendo. E a gente vai entender melhor quando a gente começar a explicar para outros, né? A gente vai explicar para outros, a gente entende melhor. Então, vamos adiantar um pouquinho, vamos avançar um pouco aqui. Vamos lá. Seguindo ainda falando disso, né? São 3 doutrinas, né? A revelação, a inspiração e a iluminação. São 3 doutrinas que vão juntas na inteligente apreciação do valor das Escrituras, né? Então, para o autor veio a revelação. Para a Escritura que ele transmite veio a inspiração, porque toda a Escritura é inspirada por Deus, é o sopro de Deus, né? O sopro do Todo-Poderoso, como disse Jó 32:8, se eu não estou equivocado. E para o leitor que busca saber por meio dela, a verdade e a vontade de Deus virá nas condições de espiritualidade a iluminação. Os profetas e apóstolos foram movidos, suas escrituras foram inspiradas e nós somos iluminados. Não é aquela seita Illuminati, não. Nós somos iluminados. Acabou aqui a aula 2, né, que é a aula da semana passada. A gente está concluindo hoje. A gente está concluindo. Eu vou estar passando algumas perguntas, já que vocês já vão treinando para a prova. Já a gente vai fazer algumas perguntas que é importante vocês estarem sabendo. Então, vamos começar hoje, agora. A aula 3. Ainda não começou a aula 3, não. A gente estava terminando a aula 2. A aula 3, hoje nós vamos falar do cânon da Bíblia, né? O cânon das Escrituras, né? O que é o cânon? Você vai ver, tem uma régua aí, tem um bambu assim, uma vara de medir. Desculpa, eu sei que estava compartilhando, ainda não estava compartilhado, me desculpem. Nunca minha esposa está aqui do meu lado. Temos aqui o comentário da irmã que falou: se Deus ainda estivesse revelando, teria que ser acrescentado mais alguns capítulos da Bíblia, né? A Gidalva também comentou: a Bíblia é o livro das revelações que foram inspiradas por Deus e hoje nos ilumina através do Espírito Santo de Deus. Muito bem. Obrigado aí pelo aporte. Agora vamos compartilhar aqui a aula de hoje, a terceira aula, que é o cânon das Escrituras, o cânon da Bíblia. Vamos lá, vamos correr um pouco. O que é o cânon das Escrituras? O cânon, ou escrituras canônicas, é a coleção completa dos livros divinamente inspirados que constitui a Bíblia. Calma, o que isso tem a ver? Cânon, quais são os livros que realmente são palavra de Deus e de onde veio isso? A gente vai devagarzinho tentando entender esse processo. Então, vamos primeiro ver aqui sobre o significado da palavra cânon, né? A gente gosta de usar a palavra transliterada. O que é uma palavra transliterada? A palavra transliterada é uma palavra que a gente pega de um outro idioma e traz ela do jeito que está lá, a gente traz para o nosso idioma. Geralmente a gente faz isso quando quer dar um peso mais solene àquela palavra. Por exemplo, batismo, né? Vamos fazer o batismo da pessoa. Quando você fala fazer o batismo da pessoa, a gente está falando de uma forma solene, uma coisa mais religiosa, de levar aquela pessoa a ser batizada, né? A fazer uma demonstração da sua fé. Mas a palavra batismo literalmente significa mergulhado, né?
Então, vamos fazer, se a gente fosse traduzir a palavra, porque batismo é uma palavra grega, né? Bautismo, não me lembro direito, é bautismo, né? O batismo, uma coisa assim, né? É uma palavra transliterada. Se a gente fosse traduzir, vamos fazer um mergulho da pessoa, você já foi, alguns eu acho que até pentecostais já tem mudado, já desceu nas águas, já foi mergulhado, né? Esse é literalmente o significado, só que ela foi transliterada. Cano, a palavra cano também é uma palavra grega que significa literalmente vara reta de medir. Em outras palavras, se a gente for traduzir, é o padrão, né? O padrão. Não sei se algumas mulheres vão entender, porque essa linguagem é muito de homem, muito de construção. Quando a gente vai fazer algo, principalmente quem trabalha fazendo telha, enripando o telhado para colocar telhas, carpinteiro, ou tem várias coisas que você precisa fazer várias coisas que ela tenha uma mesma medida. Então, você vai fazer, para sempre ter aquela mesma medida, uma bitola. Não sei se já escutaram a palavra bitola. Né? Bitola é uma medida padrão que você tem para fazer outras medidas. Você vai cortar uma madeira, você vai cortar 300 madeiras no tamanho de 30 centímetros. Aí você vai fazer uma bitola, que aquela bitola é 30 centímetros, você vai pegar aquela vara e vai só colocar lá e riscar e cortar, que não precisa medir mais, porque você já tem a bitola. Então, isso é o que significa a palavra cano. Uma vara para medir, uma vara reta para medir. Assim como uma régua de um carpinteiro, né? O termo aparece no Antigo Testamento em Êxodo 45. Olha só, viu um muro exterior que rodeava a casa e na mão um homem com um cano. Um cano. Ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, outra cana. Né? Sim? É no livro de Ezequiel, 45, né? Ezequiel, o que foi que eu falei? Êxodo. Êxodo. Eu estou meio cansado, porque eu acordei 3 horas e fui no médico e tudo. Eu sem estar cansado já erro muito assim em leitura e confundo palavras. Quando eu estou pregando, às vezes eu confundo Moisés com Abraão. Minha esposa fica me corrigindo. Obrigado, mas vocês podem estar me ajudando aí, que a minha mente está um pouco falhando um pouco agora aqui, né? Muito bem, então Ezequiel 45, né? Viu um muro exterior que rodeava toda a casa e na mão o homem tinha um cano, né? Ou seja, uma vara de medir. Tinha um negócio lá para medir, né? Que era o cano. Né? Nós temos também o uso dessa palavra, nós temos 2 sentidos. No sentido religioso, o cano não significa aquilo que mede, mas aquilo que serve de norma ou regra. Com esse sentido, a palavra cano aparece no original em vários lugares no Novo Testamento. Por exemplo, Gálatas 6,16. E todos quanto andarem conforme... E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra. Exatamente. Com este cano, né? Com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel. Nesse sentido aqui, cano, a vara aí, ela tem aquele sentido religioso que a Bíblia, ela é a nossa a regra, né? De fé e prática. É ela que mede aquilo que a gente crê e aquilo que a gente vai colocar em prática. É ela que é a nossa bitola, né? Quem conheceu o pastor, o missionário, e o Burke, ele usava o plumo, né? Também. 2 Coríntios 10:13. Nós, porém, não nos gloriamos sem medida, mas respeitamos o limite. A palavra grega lá usada é metron. Metron, que é a palavra que hoje nós serve de metro. Metro também é uma medida padrão
para 1 metro. 1 metro, todo 1 metro é igual. Se comparar, né, ao metro que é medir, a medida é metro. Então, a palavra de Deus, nós respeitamos os limites da esfera de ação de Deus que nos demarcou e que se nos estende até vós. 2 Coríntios 10:15, não nos gloriamos fora da medida nós nos trabalhos alheios e tendo esperança de que... Está falando? Eu parar de falar? Mas espera. Dentro da nossa esfera, ou seja, nossa esfera de ação, no nosso cânon. Também a palavra lá é cânon. Filipenses 3,16, mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, ou seja, cânon. E sintamos o mesmo. Versão revista corrigida, eu peguei essa aqui porque usou a palavra regra aqui, né? Isso significa que a Bíblia é nosso cânon, ou seja, a nossa norma ou regra de fé e prática. A Bíblia tem 2 sentidos. Ela é a nossa norma de fé, a nossa norma ou regra, né, de fé e prática. A nossa norma de fé e prática. Também o termo cânon a gente usa para diferenciar aquilo que é a palavra de Deus e aquilo que não é a palavra de Deus. Ou seja, para diferenciar os textos inspirados por Deus dos apócrifos. Se der tempo, a gente vai até 9h30 hoje. A gente não vai passar. Se a gente terminar antes, talvez a gente veja aqui um pouco do significado da palavra apócrifo. Mas a ideia é... O primeiro sentido a gente já viu, das Escrituras, que é cânon. O cânon é a nossa regra de fé e prática, no sentido religioso. No termo técnico, se eu posso dizer assim, vocês podem usar esse termo, né? Mas um outro termo que se usa também, a palavra cânon, é que diferencia os textos inspirados por Deus e os textos apócrifos, né? Aqueles que não são inspirados por Deus. Ou seja, aquilo que é a palavra de Deus e aquilo que não é a palavra de Deus. O cânon do Antigo Testamento, como temos atualmente, ficou completo desde os tempos de Esdras, né? Após o ano de 445, né, antes de Cristo. Entre os judeus tem 3 divisões, das quais Jesus até citou em Lucas 24:44. Quando Jesus citou isso, ele citou o que já era para os judeus a palavra de Deus completa. Diferente dos saduceus que criam que a palavra de Deus era só os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Mas Jesus veio aqui e tinha muita discussão o que era, o que não era a palavra de Deus. A gente vai ver como a Bíblia chegou até nós, a gente vai ver como foi esse processo da Grande Sinagoga, o nome do projeto lá da Grande Sinagoga. A gente vai entender um pouco mais. Mas aqui Jesus, ele tirou essa dúvida. O que é a Bíblia? É só o Pentateuco ou é o livro que alguns profetas escreveram, né? A gente vai adiantar um pouquinho, depois a gente vai voltar e ver como foi formado esse cânon aqui, ou esse grupo de livros com mais detalhes. Não tenha medo, não, se favor, a gente vai devagarzinho aqui, chega lá. Então, o que Jesus falou? A seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos. Exato. Daí a gente vai ver que o nome não era exatamente isso, mas deram um apelido para o último livro, que eu acho que era os escritos, né? Era Moisés, os profetas e os escritos. A gente vai explicar por que Salmos. É que Jesus usou a palavra popular lá que os judeus costumavam nomear.
A disposição e ordem do livro do cano hebraico é também diferente da nossa. Damos a seguir a disposição dentro da tripla divisão do cano, já mencionada, lei, profetas, na verdade a gente falou salmo, né? Era lei, profeta e escritos, né? Leis são 5 livros, acho que são 24 no total, vamos, 5 são os livros escritos por Moisés, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, parece que eu virei pentecostal, estou falando em língua, né? Estou falando dos livros da Bíblia, né? Nós temos os profetas, são 8 livros, que se divide em primeiros profetas, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Resposta é bem diferente mesmo. Como é que a gente chegou a ter como a gente tem hoje? Calma, Tiago, calma que a gente vai explicar. Vamos devagarzinho para entender. Isso aqui a gente está vendo lá o cano e a Bíblia dos judeus, eles organizaram dessa forma. Os últimos profetas, o profeta maior, o profeta menor, tinha os primeiros profetas e os últimos profetas. Os últimos profetas foram Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas que nós conhecemos por menores, né? Ele colocou aqui para não escrever todos os profetas, né? Eles não tinham profetas menores, só tinham os primeiros profetas e os últimos profetas. Aí eu ia colocar o nome deles tudinho, Isaías, Jeremias, Ezequiel, aí Ezequiel, se eu não me engano, Daniel, Ezequiel, Osés, esqueci, estou cansado, dá para lembrar. Aí vai depois os profetas, os 12 profetas menores, que era para ter listado aqui, mas a gente só resumiu aqui colocando os profetas menores. Os escritos, os salmos, a gente ainda está aqui, ainda não jogamos luz, porque Jesus falou salmos. Se era lei, profetas, escritos, por que ele falou salmos? Vamos seguir aqui com escritos, por enquanto, né? Então, que estão divididos em salmos, já tem uma dica aí, né? O primeiro livro dos escritos é Salmos, né? Salmos, Provérbios, Jó, os 5 rolos, que estão aqui, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esté. E os históricos, que é Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Tá? Bom, a disposição ordem do livro no cano hebraico é também diferente na nossa. Damos a seguir a disposição... Eita. Você acha que está repetido, né? Desculpa que essa repetição aqui, que falou no início do parágrafo lá, né? Agora, por que Jesus falou salmos? Jesus chamou os escritos de salmos. Jesus chamou salmos, a última divisão do cano hebraico, certamente alguns têm certeza, porque esse era o primeiro livro dessa divisão. Aí ficou conhecido como salmos, né? Lei, profetas e salmos, em vez de ser lei, profeta e escritos, né? Ele, como era o primeiro, começou a dar nome para essa seção de agrupamento de livros, né? Até aqui. É importante você entender, se não deu, de repente, vamos tentar aqui esclarecer, porque a gente fala, pensa que está explicando, pensa que está abafando aí, mas talvez está enrolando mais na mente de algumas pessoas. Vamos tentar esclarecer aqui para alguns entender, ficou claro um pouco aqui, nós estamos falando, claro que a gente vai entrar um pouco mais de detalhes quando a gente for tratar o assunto de como a Bíblia chegou até nós. Espero que traga um pouco mais de luz, de entendimento quando a gente estiver falando sobre como a Bíblia chegou até nós, entender um pouco mais dessa formação do cano, né? Mas tem alguma dúvida? Tem algum entendimento? Talvez eu não, às vezes eu não uso as melhores palavras. O pastor Alberto quer dar aí umas breves palavras para explicar melhor esse. Alguma outra pessoa também que queira fazer uma pergunta ou queira fazer um resumo breve aí do que entendeu?
Ainda tinha esses 5 rolos que eu ainda não tinha prestado atenção. Aqui nos livros poéticos, né? Salmo, Provérbio e Jó, e os 5 rolos. Cantares, Ruth, Lamentação, Eclesiastes, Esther. Ainda não tinha prestado atenção nesse. Por que rolos? A gente vai olhar também um pouco mais que, bom, nessa época eram rolos mesmo, né? E para eles era rolos. Ainda não tinha o livro na forma que nós temos hoje, na forma... Como é que eles... A gente vai explicar um pouco isso também. Eu sei, mas esses livros hoje, eles são chamados poéticos ou como é que eles... Cadê o rolo? Eu não lembro de ter Sim, lido são do os rolo. poéticos, justamente os poéticos. E pastor Edson? Tá certo. Quando Aqui ele tá aqui, fala 5 5 rolos. rolos, são esses. Sim. Professor? Oi, pode? Deixa eu aí. explicar uma coisinha, aí. Né? Né? Olha, a primeira coisa assim, que é bom a gente saber, né, nós estudantes aí olhando isso, é que, como você explicou, a palavra cânon, ela é um termo técnico. Você não pode substituir aquelas para a Bíblia, tá? Do Antigo e Novo Testamento, né? O cânon do Antigo e Novo Testamento. Mas você não pode substituir nos versículos, que são apenas ilustrações, a palavra lá, né, regra por Novo Testamento, porque não existia. Ou lá em Ezequiel por Antigo Testamento. Né? Nessa palavra, realmente, os judeus usavam. Eles usavam a palavra Tanakh. E eles chamavam os 5 livros da lei Torá. Os 5 livros escritos por Moisés era a Torá. E os profetas, eles tinham a designação Naviim. E os escritos, que são os salmos, que Jesus popularmente chamou, que era como os judeus da época entendiam, né? Quando falava em salmos, nos salmos, era nos escritos. Eles chamavam de Ketubim. É por isso que tem a palavra que os judeus chamam de Tanakh. Quando eles se referem ao Antigo Testamento, eles chamam de Tanakh. Ele não diz Antigo Testamento. Ele diz, tá lá no Tanakh. Né? Tanakh, então, a gente vai ver mais na frente, me ajuda a palavra aí, é um acróstico, é aquele que pega as Tá de Torá, a Tanakh, tinha uma palavra justamente, que de Torá, Navi, vem de Torá, Navi e Ketubim. Aí por isso que dá o que de Ketubim. Tanakh, são as 3 primeiras sílabas do significado de Torá, dos profetas e dos escritos em hebraico. Né? Justamente, Torá significa lei, Navi os profetas e Ketubim os escritos. Então, o que você está explicando a gente tem que entender que, como vai ser explicado mais tarde, é a forma como o judeu ordenou, né, o Antigo Testamento. Como o cânon dele era formado dessas classificações, dessas 3 classificações que você colocou aqui para a gente ver na apostila. Eu acho que é isso. Eu tenho entendido bem. Eu acho que essas explicações são claras, né? Tá procurando... Eu sempre tenho temor, acho que tentando fazer de uma forma mais simples e humilde, de que às vezes a palavra não alcança, né, para poder explicar algumas coisas. A gente apela para o Espírito Santo, né, e também para a boa vontade de vocês, para estar até fazendo perguntas. E não penso, eu sempre pressuponho de que eu também não entendo completamente, né? O que eu tenho entendido até agora, eu estou passando para vocês. Possivelmente algumas perguntas vocês vão fazer que talvez eu nem tinha pensado nisso ainda, né? Mas quando você faz perguntas, eu sou muito curioso. Vou correr atrás para tentar ter uma boa resposta. Tá, então a Tanakh, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né? Durante a história, teve muitos concílios e tudo. Me lembro quando eu fiz seminário, era muito concílio. Mas eu vou falar só dos que são mais importantes aqui. E não vou cobrar de vocês em prova e tudo, saber de questão de concílio.
Vamos falar da data do reconhecimento e fixação do cânon do Antigo Testamento. Foi em 90 depois de Cristo, se eu pronuncio bem, Jamnia, né? Perto da moderna Jope, em Israel, né? Os rabinos, num concílio sobre a presidência de Jonathan Ben Zakkai, não sei se é essa a pronúncia, né? Um judeu, né? Reconheceram e fixaram o cânon do Antigo Testamento. Note, porém, que o trabalho desse concílio foi apenas ratificar aquilo que já era aceito por todos os judeus. Foi realmente ratificar o trabalho que a tradição judia, que alguns duvidam que realmente essa história seja verdade, mas tanto os judeus como os cristãos reformados e os pós-reformados também não acredito como uma tradição, acredito como uma realidade. Os católicos, para derrubar esse cânon, né, eles atribuem que é uma tradição, que é um mito, né, o mito da grande sinagoga que os judeus inventaram, né? Mas a gente vai ver aí, eu acompanho essa ideia, o autor do livro A Bíblia através dos séculos, e muitos outros eruditos também, se eu não me engano, até o grande historiador judeu, acho que é José, acho que ele viveu antes disso. Eu não sei, mas parece que ele também tem concordado com isso como uma realidade, né? Agora vamos falar com a aceitação do cânon do Novo Testamento. Como o Roberto falou, o Novo Testamento não existia, né? A gente só tinha essa palavra mesmo como um termo técnico para descrever o que era as escrituras, o que era e o que não era, né? No Novo Testamento, a gente tem isso também como nossa regra de fé e prática, né? Como no Antigo Testamento, homens movidos por Deus escreveram aos poucos aos livros que compõem o cânon do Novo Testamento, o que está dizendo aqui? Que igual como foi escrito o Antigo Testamento, da mesma forma também foi escrito o Novo Testamento. A gente vai falar um pouco mais em detalhe como foi que se deu, e vamos falar até sugerir uma cronologia, que existem várias cronologias, não sei se várias, mas pelo menos mais de uma cronologia da ordem das que foram escritas os livros, né, do Novo Testamento. A gente vai ver, vai apresentar uma aqui para vocês, sempre sabendo que existem outras, né? Então, sua formação levou apenas 2 gerações, ou seja, quase 100 anos. Em 100 anos depois de Cristo, todos os livros do Novo Testamento estavam escritos, já tinham os escritos do Novo Testamento circulando. Daí, dizer que essa é a palavra de Deus e esse não é a palavra de Deus, tomou um pouco mais de tempo, né? O que demorou foi o reconhecimento canônico, isto motivado pelo cuidado e escrúpulo das igrejas de então, que exigiam provas concludentes, congruentes. Não sei se eu escrevi a palavra certa aqui. Ou concluintes. Concludentes, Depois tá certo. Tá certo essa palavra? Tá certo. Concludentes. De conclusão. Tá, João, obrigado. Então, exigiu prova concludente da inspiração divina de cada um desses livros. Outra coisa que motivou a demora da canonização foi o surgimento de escritos heréticos ou espúrios, né? Ou seja, falsos, com pretensão de autoridade apostólica. Não sei se é prudente aqui, não sei se vai trazer mais luz ou mais confusão. Eu tenho tido algumas pessoas que têm conversado sobre isso, sobre alguns, até falando da Igreja Católica, que creem em algumas coisas que não estão nas Escrituras. Nas nossas Escrituras, para eles, existe, porque o que é que eles entendem? Você vai chegar com um católico, o que é que ele vai dizer? O que nos entregou as Escrituras foram os apóstolos.
E eles creem na sucessão apostólica. Então, eles creem que o sucessor do apóstolo, né, dos apóstolos, que é o Papa, ele também pode escrever coisas com o mesmo peso das Escrituras. Por exemplo, até certo tempo, eu tinha data, não tenho agora nesse momento, mas eu posso procurar, acho que na internet tem, é fácil de achar, de que foi um determinado tempo, um determinado ano e um determinado Papa, que através de uma, acho que eles chamam bula papal, que eles declararam, e foi um Papa que declarou que Maria também foi concebida sem pecado, né? Antes, até esse Papa escrever, era só Jesus que foi concebido sem pecado. E foi até que um Papa escreveu, e hoje eles creem isso, e eles creem com a autoridade apostólica, como algo também das Escrituras, mas não nas Escrituras, escritura escrita, como temos, mas através do que eles consideram também Escritura, que eu acho que o nome é bula papal, né? Através da É bula um papal. dogma, né, pastor? Professor? Isso. É um dogma, né? É aquela verdade que o Papa tem autoridade. Qualquer Papa teria autoridade, mas empurraram. Foi 1850 que aconteceu isso, né? Que o Papa Foi bem mais tarde, muito perto da 1850. gente, ele determinou isso. Então passou a ser uma verdade indiscutível. O dogma é uma verdade que é aceita sem discutir, né? Se você tiver por discutir, para eles não tem Porque discussão, para está ele errado. é tipo escritura também, foi dita por um sucessor dos apóstolos, né? Justamente, É, como se fosse inspirado, né? Então, exatamente, vai com a ideia pretensão que esse Papa apostólica, né? foi inspirado. Por isso que eu Justamente. entrei nesse assunto. Eu não sei se confundiu mais ou esclareceu, mas talvez se você entender um pouco os católicos, para não chegar dizendo que eles estão tudo errado, tudo entendendo talvez um pouco como eles são ensinados, como eles pensam, talvez é muito mais fácil ter paciência com eles e pregar e trazer eles realmente para as escrituras, né? Com paciência, com respeito. Obrigado, Alberto. Pastor Alberto, tanto tempo que a gente tem amizade que eu um pouco mais... De nada, professor. Pastor Edson. Me dá vergonha, porque o meu professor no seminário foi o Alberto, e aí ele me chama de professor. Então vamos seguir aqui. A ordem dos 27 livros do Novo Testamento, como temos atualmente em nossas Bíblias, vem da Vulgata, né? O que é a Vulgata? A Vulgata é a tradução latina, né, da Bíblia. Eu acho que isso, não sei, a gente vê em hermenêutica, né? A gente apresenta algumas versões, porque a Bíblia, o cânon das Escrituras foi feito primeiro em hebraico. Aí o que aconteceu? Os judeus começaram a sair, quando eu estudava, acho que a terceira, quarta série, falava na história geral do mundo, falava da diáspora. Diáspora foi quando os judeus começaram a sair de Israel e viver por várias partes do mundo daquela época. Naquela época também era dominado pela língua grega, né? Então, os judeus que saíram de lá, nasceram fora de Israel, nem sabiam falar hebraico, né? Então, começaram a fundar as sinagogas, aí, mas como é que eles vão aprender as escrituras? Então, se juntaram um pouco mais de 70 judeus, rabinos, entendidos nas duas línguas, e traduziram a Bíblia para o grego, né? Aí essa é a Septuaginta, ou seja, a Bíblia dos 70. Isso foi 73, ou um pouquinho mais de 70. Que trabalharam, mas conhecido como a Bíblia dos 70. Aí a gente vai ver já nos livros apócrifos também que na tradução da Bíblia do hebraico para o grego, foi acrescentado alguns livros para os judeus que viviam fora de Israel. Aí tem a questão dos apócrifos, que a gente vai ver mais na frente. Aí, a Igreja Católica, depois que Roma dominou o mundo, já grego não era muito não era a língua dominante,
traduziram a Bíblia para o latim, só que em vez de usar a versão hebraica para traduzir a Bíblia para o latim, usaram a Bíblia grega, né? Com aqueles livros acrescentados, né? Que foram acrescentados na versão grega, né? Mas estou falando do Velho Testamento. Agora, no Novo Testamento, nós temos o mesmo lá dos 27 livros, né? No Testamento, como atualmente em nossas Bíblias, que vem da Vulgata. E não leva em conta a sequência cronológica dos escritos do Novo Testamento. Tá. A data de reconhecimento aqui. Isso ocorreu, o reconhecimento do Novo Testamento, no Concílio de Cartago, 397 depois de Cristo, ou seja, praticamente 400 anos, né, depois de Cristo. Basicamente 300 anos depois de todos os livros estarem escritos, o cânon foi reconhecido somente 300 anos depois. Foi definitivamente reconhecido e fixado como cânon do Novo Testamento. Esses são os livros inspirados por Deus do Novo Testamento. Como a gente pode observar, houve um amadurecimento, né? Podemos dizer, de 400 anos, desde a escrita até o reconhecimento. Então, foi algo bem pensado, foi bem trabalhado, não foi algo levado assim, tomado à ligeira, né? Foi algo bem pensado. A necessidade da mensagem escrita do Novo Testamento, por que precisamos de uma mensagem escrita? A mensagem da Nova Aliança precisava ter forma escrita como a da Antiga Aliança, né? Após a ascensão de Jesus, ou seja, após aquele momento que Jesus foi para o céu, né, subiu aos céus, né, na presença dos discípulos, os apóstolos pregaram por toda parte, sem haver nada escrito, confiando só naquilo que eles lembravam. Agora não sei se vocês lembram do texto que diz que o Espírito Santo, quando vier, ele vos ensinará e vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho ensinado. Alguns usam esse texto para falar também da iluminação, que o Espírito Santo nos ensina e nos faz lembrar na hora de falar. Eu até sinto que acontece, eu não sei, parece que a gente lembra assim de forma sobrenatural. Mas alguns hermeneutas, ou seja, aqueles que usam regras gramaticais, que a gente vai ver do contexto, esse contexto está falando exatamente disso que a gente está comentando aqui, de como era e os apóstolos e os discípulos pregavam e falavam a palavra de Deus oral para as pessoas, que Jesus prometeu, e que alguns dizem até que essa questão de João lá, que o Espírito Consolador, quando vier, vos ensinará e vos fará lembrar, ele está especificamente dizendo, ele está falando, é uma promessa específica para os apóstolos ministrarem a palavra de Deus. Ele está falando mais daquele processo de inspiração das Escrituras, do mover do Espírito Santo através dos apóstolos. Então, não sei o que eu parei, né? Os apóstolos pregavam por toda parte sem haver escrito nada, né? Só confiando naquilo que o Espírito Santo ensinava e fazia eles lembrar. Sua Bíblia era o Antigo Testamento, eles usavam o Antigo Testamento com o correr do tempo. O grupo de apóstolos diminuiu, o Evangelho espalhou-se, surgiu a necessidade de reduzi-lo à forma escrita, para ser transmitido às gerações futuras. Então, por isso veio a necessidade de uma mensagem escrita. Era o plano de Deus em marcha, era o plano soberano de Deus, né? Muitas igrejas e indivíduos pediram explicações acerca de casos difíceis que surgiram por perturbações, falsa doutrina, problemas internos, etc. E eles escreviam dando a resposta, né? E Deus já ia trabalhando
para deixar para nós o Novo Testamento escrito através disso. Paulo a escrever, respondendo algumas perguntas lá para Coríntios, Paulo escrevendo para os romanos para instruir eles sobre o Evangelho, sobre o plano de salvação de uma forma mais profunda. Ao tirar essas dúvidas, Deus também foi usando esse processo maravilhoso, como Deus trabalha nessa forma para deixar para nós as Escrituras na forma que temos hoje, o Novo Testamento escrito, né? Aos judeus cumpriram sua missão de transmitir ao mundo os oráculos divinos, como diz Romanos, capítulo 3, versículo 2. A igreja também cumpriu sua parte, transmitindo as palavras e o ensino do Senhor Jesus, bem como as que ele, pelo Espírito Santo, moveu aos escritores sacros. Ele mesmo disse: tenho muito a vos dizer, mas o Espírito da verdade dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 16, 12 e 13. Algumas partes aí que a gente foi pulando para dar só uns textos mais relevantes. O Antigo Testamento foi escrito no espaço de mais ou menos 1046 anos, de 1491 a antes de Cristo, né? A 445 antes de Cristo. Isso é, de Moisés até Esdras, 1046 anos, mais ou menos, né? O Novo Testamento foi completo em menos de 100 anos, né? Pois seu último livro, o Apocalipse, foi escrito cerca de 96 depois de Cristo. Isso é, dá um total de 1142 anos para a formação de ambos os testamentos. 1142. A gente está falando da questão do período para ser escrito. Alguns dizem que tomou mais de 1.600 anos, ou mais ou menos 1.600 anos. Por quê? Porque eles contam o período que houve também entre a elaboração do Antigo e do Novo Testamento, que foi 400 anos, quando a gente viu lá que Deus não fica em silêncio, né? Mas teve um período que não teve nada escrito, né? Desde Esdras até os evangelhos que foram escritos, nem me lembro qual foi, mas logo, né, uma aula próxima, talvez na próxima aula, a gente já vai ver qual foi ter uma ideia de qual foi o primeiro evangelho, ou a primeira parte do Novo Testamento que foi escrito, né? Então, desde que começou a escrever até que terminou de ser escrito, onde diz que tomou esse período foi de 600 anos. Mas, quando a gente conta só o período que foi escrito, o período que foi escrito foi de 1142 anos. Esse detalhe talvez cause mais confusão do que entendimento. Mas é uma informação, não vai cair na prova, né? Quando se fala do espaço total de tempo que vai da escrita do Pentateuco ao Apocalipse, é preciso intercalar os 400 anos, como eu já falei, do período interbíblico ocorrido entre os testamentos, que dará um total de 1442. Né? Por isso que falam uma média de 1.600 anos. Essa aula de bibliologia, não é de matemática, não, né? É bom que a gente tenha um matemático aí, o Marlon, vai fazer esses cálculos aí na cabeça, né? Por isso que se diz que a Bíblia foi escrita no espaço de 16 séculos. É o período no qual o cânon foi completado. Em outras palavras, o cânon abrange na história um total de 1.442 anos, porém foi escrito em 1142, aproximadamente. 1542, minha esposa aqui me ajudando, como sempre. Muitos livros, antes de serem finalmente reconhecidos como cânon, foram duramente debatidos. Houve muita relutância quanto às epístolas de Pedro, João e Judas, bem como quanto ao Apocalipse.
Tudo isso tão somente revela o cuidado da igreja e também a responsabilidade que envolvia a canonização. Antes do ano 400 depois de Cristo, todos os livros estavam aceitos. Em 367, Atanásio, patriarca da Alexandria, publicou uma lista dos 27 livros canônicos, os mesmos que hoje possuímos. Essa lista foi aceita pelo Concílio de Hipona, na África, em 393. Temos, eu acho que a gente combinou com o Ricardo de até 9h15, mas aqui não vai dar para a gente terminar todos os apócrifos em 3 minutos. Então, eu vou abrir aqui para discussão. 15 minutos para perguntas, para discussão, para acréscimo, sempre lembrando que você sempre pode também fazer as suas perguntas no privado e no grupo. Eu estou aqui à disposição para responder para vocês, para ajudar vocês aí no que for preciso para ajudar a esse processo de entendimento. Eu não estou crendo nem presumindo que vocês vão entender tudo, até porque eu mesmo não entendo tudo, ainda estou também no processo. Mas juntos a gente chega lá, com o nosso sábio, a irmão aí, o Benedito, que é muito sábio, que está careca de saber, né? Comentou que o conhecimento é uma estrada longa, né? Que a gente tem que caminhar junto. Eu gosto desse irmão Benedito porque ele tem a mente brilhante, né? O nosso irmão tem 2 coisas brilhantes, a mente e a cabeça, né? Deixa eu acrescentar alguma coisinha aqui, professor. Realmente, essa questão de datas aqui, é importante saber que foi mais ou menos 1.600 anos, né? O período de Deus. Porque, na realidade, o Novo Testamento ele levou cerca de 47 anos. Se Gálatas foi a primeira epístola escrita, por exemplo, em 49, aí você diminui de 96, vai dar só 47 anos. Então, os escritos inspirados, eles não levaram nem 50 anos para serem escritos. Não chegou a 100, né? Aí, quando fala em 100, é porque se aproximou do final do primeiro século, né? 96. 96, no ano que foi escrito, mas eles começaram a ser escritos lá... Mas o período para a inscrição que levou de anos não chegou nem a 50, né? Eu fiz uma continha aqui, dá 47. Uma coisa assim, que é importante a gente compreender é que só tinha a Bíblia, o Antigo Testamento, tinha no hebraico e no grego, né? Que foi, como você falou, a Septuaginta, que foram os judeus que traduziram. Inclusive, eles traduziram esses livros apócrifos, mas colocaram como apêndice lá atrás, como história. Eles não aceitavam. Quando Jerônimo, que a Igreja Católica chama de São Jerônimo, né? Quando Jerônimo traduziu para o latim, porque não havia o Antigo Testamento no latim. O Novo Testamento existia, mas era em grego. Então, quando ele traduziu o Antigo Testamento tanto do grego, né? Tanto da Vulgata, quanto, aliás, da Septuaginta, quanto dos escritos aceitos, os escritos em grego, né? Ele traduziu para o latim, né? Traduziu do hebraico, do grego para o latim. Então, ele acrescentou esses livros também como apêndice, colocou lá atrás, reconhecendo que havia erros teológicos, havia heresias ali, mas era história, fazia parte da história dos judeus. Por exemplo, a história de Macabeus, por exemplo, né? Que acontece já há uns 200 anos antes de Jesus nascer. Então, isso é importante a gente, né, saber. Né? E por que levou tanto tempo, como você falou? É porque nem todas as epístolas estavam no mesmo local ao mesmo tempo.
Por exemplo, Paulo mandou lá para a epístola de Efésios, é a Ásia Menor, né? É Oriente, e não estava em Jerusalém, ali junto com as pessoas, não estava ali na Síria, ali pertinho, né? Na Antioquia, por exemplo. Então, os livros foram escritos, mas eles estavam muito espalhados, tanto no Oriente quanto no Ocidente. E, né, algumas igrejas usavam mais os livros do que outras, né? Mas, como você falou, chegou um período onde houve um consenso e jogaram muita coisa fora. Tinha muito material que queria se passar por revelação de Deus e como inspirado, que não era. Então, Deus realmente guiou, né? Aqueles nossos irmãos lá, deu-lhes sabedoria para realmente colocar os livros que realmente Deus queria que estivessem nesse padrão, no cano, né? Que nós chamamos de cano. E, então, isso nos ajuda, né? A pensar. E também nem todas as pessoas tinham, como eu disse, acesso aos escritos, esses escritos tanto do Antigo Testamento quanto não havia sido reunido. Então, veio um trabalho para reunir os evangelhos, né? As epístolas todas, o Apocalipse. Então, deu um trabalhinho para fazer Vai isso. ver que nem todos, por exemplo, Paulo escreveu 3 cartas para a igreja de Corinto. Era para ser primeira, a segunda, e a segunda Coríntios tinha que ser terceira Coríntios, né? Na realidade, escreveu 4, né? Ele escreveu 4. Só temos 2 que Deus permitiu. Exatamente. Né? A gente vai ver um pouco isso na preservação das escrituras. Né? Então é isso. Pastores, não sei se ajudou alguns, né? Posso falar um pouco aí, no meio dos pastores, claro, aí, dos irmãos aí? Posso... de acordo com o que a gente tem aprendido, né, nos últimos dias aí, tempos, a gente vê que a carta, o mais antigo do Novo Testamento é a Epístola de Tiago, né? Epístola de Tiago, e dos Evangelhos, o Evangelho de Marcos, né? São os mais antigos aí. Só essa palavra aí que a gente queria. Tá bom. Obrigado, Benedito. Alguém mais? Temos 10 minutos ainda. Pode aproveitar bem isso aí para tirar dúvidas. Quando a gente tenta... Professor... pode falar. No caso, cada igreja tinha seus concílios. Esse da Igreja Católica é válido só para eles, não é isso? Que vem a ser o concílio, que eu sempre ouvi falar, mas... Assim, os concílios que determinaram o livro que a gente aceita hoje, eles eram válidos para várias igrejas dito evangélicas? Porque, no caso protestante? Na época não existia tantas divisões. A Igreja dos Irmãos ela teve um concílio que, inclusive, a gente ainda está tendo alguns, acho que vai ter algum mais para frente, onde a gente reuniu para debater sobre vocês viram na história da Igreja dos Irmãos, sobre o documento de identidade comum. De certa forma, esse foi um tipo de concílio, as pessoas se reuniram para debater, para discutir, para estudar. Nos concílios da era cristã, eram chamados pessoas que era para defender uma ideia, outro que tinha uma ideia outra contrária também levantava para expor aquela outra ideia, para chegar, para colocar no final, ia se ouvir, ia se escutar partes, ideias diferentes, pensamentos diferentes, oradores que iam defender uma postura, um orador que ia defender outra postura, e um grupo de homens eruditos nas escrituras iam julgar aquelas posturas de acordo com os textos bíblicos que eram mostrados, com a forma que eram debatidos, e decidir sobre um assunto. A conclusão daquilo, né, que era colocada a decisão do que ele fazia. O concílio realmente era isso. A palavra vem disso, de um tema que está causando divisão, né, que tem algum problema,
Então, a gente vai reunir, a gente vai trazer uma resolução que vai conciliar o pensamento. Todos agora vamos pensar dessa forma. É isso que é entregue. Havia uma divergência, uma ideia de uma divisão entre as pessoas de qual livro são as escrituras. Quando a gente fala desse aspecto da divisão que ocorria quando havia divisões. Alguns achavam que foi colocado aí Judas não era parte das escrituras e tudo. Quem era esse Judas? Aí discutiram e realmente chegaram a uma conclusão para conciliar, para acabar com essa divisão, com essa discussão, com esse problema, com a resolução que tomavam no caso do cânon das escrituras, né? Houve outros assuntos. Depois a gente vai ver também que houve outros concílios. A Igreja Católica fez quando foi decidido o concílio para decidir qual foi o cânon judeu, né? Eles fizeram o concílio aceitar. Quando veio Jesus e o evangelho começou a crescer, e os cristãos começaram a usar a Bíblia hebraica, os católicos sentiram uma necessidade também de se reunir no concílio para decidir um cânon católico para combater a nova fé daqueles cristãos que estavam... não dos cristãos, foi da reforma, né, que os protestantes assumiram o cânon judeu, né, e os católicos fizeram um concílio para combater os protestantes, né, com um concílio, com um cânon diferente daquele que os judeus tinham. Aí foi bem depois, já na era cristã, né, ou na era até protestante, que surgiu o cânon católico decidindo, né? Inclusive, tiraram alguns livros da Septuaginta, que tinham mais, tinha mais tinha uns 14 livros, 11 livros, se eu não me engano, ficou só 7. A gente vai ver logo quando a gente for estudar sobre os livros apócrifos. Mas teve um concílio. O concílio realmente era para isso, para terminar uma confusão que tinha, o pessoal entrava para discutir. Houve, claro, esse dos judeus, mais tarde surgiu esse dos católicos, né? Para combater o protestantismo, que quando eles fizeram um cânon diferente, mas houve concílios antes que serviram para a igreja cristã em geral, né? Não sei se esclareceu. O Edson. Sim, tudo bem. Viu, irmã? A palavra concílio, ela significa simplesmente que é uma reunião de pastores, né, de líderes. Naquela época não tinha a questão da Igreja Católica Romana, né? A predominância já foi de acordo com a história, o primeiro Papa, se eu não me engano, foi Leão X, e é em 400, depois do ano 400, que ele é visto como o primeiro Papa, né? Isso do ponto de vista da história. Do ponto de vista da Igreja Católica, eles mentem, eles colocam um bocado de Papa ali, como sucedendo Pedro, né? Aí vão morrendo, colocar outra pessoa no lugar. Entretanto, né, nesse período, eram cristãos mesmo, eram pessoas discípulos de Jesus que se reuniam. Não tinha essa questão de católico e protestante, só tinha a igreja cristã, que era chamada igreja católica porque a palavra católica é um adjetivo que significa geral, ou universal, né? Mundial. Você tem a igreja católica, que é toda a igreja verdadeira reunida. Aí a gente, somos a igreja católica, imagina dizer, aí não, porque tem a igreja Mas católica. não romana, né? Aí vamos dizer, somos a igreja universal. Também já justamente, não é. A palavra católica significa... As universal. epístolas, por exemplo, de Pedro,
Tiago, Judas, são chamadas de epístolas católicas, e significa epístolas gerais ou universais, que eram para todos os crentes da época, não era endereçada a uma igreja apenas, mas para vários. Então, até esse ponto, até Roma, até, por exemplo, a igreja de Roma tomar, por ser a capital do mundo, né, do império, Roma tomar usurpar esse direito de dizer, não, agora nós mandamos, o que nós dizemos aqui é a partir de nós somos a erudição. Mas vinha pessoas de todas as partes, mas eram cristãos, eram pastores, líderes de igreja que vinham, quando surgiam divergências e heresias, eles se reuniam para preservar a palavra de Deus, para determinar a doutrina certa, para não ser ensinada na igreja vários pensamentos. Né? Uma igreja crê que Jesus é o Filho de Deus e é divino. A outra igreja crê que Jesus não é divino. Aí ia dar confusão. Né? E o outro ia pensar, ele não é nem divino nem humano, é místico. Aí ia causar muita confusão. Entendeu, irmã? Deu para ajudar um pouquinho? Sim, obrigada. Tudo bem. Tá bom, Marcianira. Não sei se alguém tem mais alguma coisa, a gente está terminando o nosso tempo. Vou pedir para o Ricardo orar. Tá certo. Tá bom, meus irmãos. Então, eu quero realmente agradecer aí o Edson. Eu sei que o Edson passou realmente o dia aí, veio aqui em Belém, voltou para Barcarena, mas conseguiu dar aula aí para nós. Deus abençoe aí o Edson, sua família, a sua igreja e todos os irmãos. Eu já enviei o vídeo da última aula, tá? Então, se você não receber, você pode me pedir que eu envio para vocês. Tá legal? Então, vamos orar, meus irmãos. E quem quiser ficar aqui, pode ficar à vontade. Quem quiser sair. E aí nos vemos na sexta-feira que vem, se Deus quiser. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo esse tempo aqui com o Edson. Obrigado pela sua vida, que o Senhor possa estar cuidando da sua saúde, Senhor, primeiramente. Nós adoramos o Senhor, porque o Senhor tem cuidado do teu servo, tem cuidado da sua família. Abençoa, Senhor, cuida da Ivanise, também ali com o Edson, ali em Barcarena. Obrigado pela aula que ele deu hoje, pelos esclarecimentos, por aquilo que ele nos ensinou nessa noite. Cuida de cada um também aqui, Senhor, dos alunos que participaram. O Senhor deu uma noite de paz e uma semana realmente abençoada, ó Deus. Guarda-nos, ó Pai, na tua presença, em nome de Jesus. Amém.